Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 138. Hábitos irresistíveis. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar mais uma vez do livro Hábitos Atômicos do James Clear. É um livro maravilhoso que eu sugiro vocês a lerem ele, quiserem comprar, emprestar, enfim. É um livro muito bom sobre hábitos. Já falei uma vez dele aqui e vou falar hoje, então, sobre um capítulo que fala sobre como fazer os seus hábitos serem irresistíveis. Então, se você tem aquele hábito, alguma coisa que você quer mudar na sua vida, que você quer que ele entre na sua vida, faça com que ele seja irresistível. E para explicar isso, ele conta que um cientista ele estava fazendo uma série de experimentos para entender o que nos motiva, o que nos traz motivação. E para isso ele estudou umas gaivotas prateadas que elas são tão cinzas e brancas, só que no bico delas elas têm um pontinho vermelho. E ele observou que quando o adulto, ou a gaivota adulta está no ninho com os filhotes eles vão picar no ponto vermelho do bico da mãe, do pai da gaivota, pedindo comida. E o que ele fez no experimento dele? Quando a gaivota saía do ninho, ele colocou no ninho uma cabeça falsa de gaivota, onde ele fez então o bico com o ponto vermelho, para ver qual era a reação dos filhotes. E ele percebeu que os filhotes reconheceram aquela cabeça falsa de gaivota como se fosse realmente os pais deles, e ficaram bicando naquele ponto vermelho do cartão. E eles se reconheceram ali com os seus pais, como se o ponto vermelho então fosse o ponto de conforto para eles, que eram então os pais deles. E ele percebeu que quanto maior fosse esse ponto vermelho que ele colocasse no bico dessa gaivota falsa que ele colocava no ninho, maior seria o encantamento dos filhotes, a excitação deles, porque a mãe e o pai estão ali e iam bicar então nesse ponto vermelho. Chegou um momento que ele colocou 3 pontos vermelhos no bico e os passarinhos ficaram loucos e não sabiam o que fazer de tanta alegria com aqueles 3 pontos. E ele fez esse estudo também com gansos que também tinham seus ninhos, então com os ovos, onde estavam seus filhotes nos ovos, e ele percebeu que quando um ovo rolava fora do ninho, rolava na grama, assim, fora do ninho, a mãe, no caso, ia lá e fazia todo o esforço com o bico para trazer esse ovo que tinha rolado para fora, para trazer para dentro. E no experimento dele, ele percebeu que isso então era um costume dela fazer, e quanto maior fosse o objeto redondo que tivesse fora do ninho, ela trazia para dentro, como se fosse o filhote dela. E isso mostra que a gente, como os bichos, a gente vai buscar formas exageradas daquilo que a gente gosta muito e daquilo que a gente procura. Então, no caso, vários pontos vermelhos para as gaivotas, e no caso do ganso, teve até nesse experimento, o ganso
com uma força incrível, tentando trazer uma bola de vôlei para dentro do seu ninho. De tão grande que era, ele queria muito trazer aquilo para o ninho. Então isso mostra como que o cérebro de cada animal ele é pré-determinado já com algumas regras de comportamento que fazem com que a gente exagere, às vezes, nessas regras que a gente tem para a nossa vida. E tudo isso mostra que nós humanos, nós também somos presas a gente cai fácil nesses pontos de exagero que são feitos para nos agradar, sobre coisas que a gente gosta. Então, tudo aquilo que a gente gosta, que traz em exagero, a gente vai estar buscando e buscando com mais fervor. Ele dá exemplo, por exemplo, de fast food, de comida que não é tão saudável, mas que vai trazer uma recompensa de uma satisfação muito grande. Por quê? Os humanos passaram muitos e muitos anos caçando e buscando comida e tendo escassez de comida. Então, sempre que ele pudesse guardar e comer, quanto mais pudesse de sal, açúcar e gordura, ele ia fazer isso e ia armazenar. Porque achar muita caloria naquela época era muito difícil. Então, ele ia comer como se nunca mais fosse comer. Então, isso hoje ainda acontece por conta dessa recompensa que a gente tem de se sentir satisfeito depois como se você tivesse garantido a sua sobrevivência, realmente. E com essa descoberta dos cientistas, hoje nós temos que o primeiro objetivo da ciência para quem trabalha com empresas no ramo alimentício ou para qualquer empresa que tenha os seus consumidores é trabalhar com produtos que atraiam eles e que sejam o mais prazeroso possível. Então, o que eles vão querer, por exemplo, na indústria alimentícia, os cientistas eles vão buscar qual que é o ponto de êxtase das pessoas quando consomem um certo alimento. E isso sem falar que eles fazem, então, uma combinação do açúcar, do sal e da gordura para que chegue no teu cérebro como algo realmente como se fosse um êxtase e você queira consumir cada vez mais esse mesmo alimento. Então, hoje em dia, tudo é feito pensado assim. O que a gente vai fazer para que ele consuma ainda mais aquilo? E isso foi, então, o que o James Clear fala aqui nesse livro, que se você quer aumentar as chances que os seus hábitos, que o seu comportamento aconteça, que um certo comportamento aconteça, você tem que deixar ele extremamente atrativo. Fazer, então, que os seus hábitos sejam irresistíveis. E para isso ele fala que a gente precisa entender sobre essa ânsia de alguma coisa, sobre esse querer muito de alguma coisa e como que funciona. Então ele explica sobre os picos de dopamina que a gente tem dentro do nosso cérebro. A dopamina são neurotransmissores. E eles estão então por trás dessa ânsia, desse desejo de alguma coisa. E eles fizeram, então, cientistas fizeram testes com ratos, onde eles conseguiram inibir a dopamina nos ratos e perceberam que com essa inibição de dopamina, eles não tinham vontade de fazer nada. Eles não iam comer, eles não iam tomar nada e eles morriam de sede, morriam por não fazer nada. Eles não tinham vontade, desejo de fazer nada. E eles mostraram, então, que essa experiência de querer mais vem, então, através da dopamina, que é essa habilidade de sentir prazer por querer alguma coisa.
Quando você não tem dopamina, você pode até gostar de alguma coisa, mas você não vai desejar, você não vai querer ela. Então, isso, ele fez foi feito um outro teste onde com os ratos, que cada vez que um rato batesse o nariz na caixa, eles davam uma dose de dopamina. Então aquilo, ele queria mais. Chegando a um certo ponto que depois de alguns minutos, eles ficavam batendo o nariz quanto mais fosse na parede, para ter aquela dose de dopamina, para sentir todo aquele pico de dopamina que vinha. E o que o James Clear comenta nesse livro é que os humanos não são diferentes. Nós às vezes fazemos coisas que não nos ajudam, que não são boas para a gente, mas a gente faz por conta desse nível de dopamina esse pico de dopamina que acontece dentro da nossa cabeça. Então, foram muitos anos que eles foram, então, analisando a relação, então, da dopamina com essa sensação de prazer e isso trazia, então, motivação para fazer as coisas na vida, que essa dopamina precisava existir. Eles queriam saber da onde que ela vem, e eles descobriram que esse desejo, essa dopamina, ela é jogada dentro do nosso cérebro, ela aparece quando a gente não quando a gente tem uma experiência de prazer, e sim quando a gente antecipa ela, quando a gente sabe que vai ter uma experiência de prazer. Aí, nesse momento, quando a gente antecipa, é que a gente tem o pico de dopamina. Então, por exemplo, quem é viciado em jogar, na verdade, ele não tem o prazer durante o jogo, sim quando antes dele fazer a aposta, ele tá com o pico de dopamina muito alto. Ele fala também de drogados que a dopamina, ou aquela sensação boa, eles têm, não é no momento que vai cheirar uma droga, usar uma droga, e sim quando vai ver a droga, porque ele vai saber o que aquele efeito vai dar. Então é aí que vem a dopamina, que é essa antecipação da recompensa que faz com que você se mova, que faz com que você se mexa. E ele dá um exemplo, por exemplo, que nem as crianças, quando ficam pensando no Natal, eles ficam mais excitados, mais felizes antes mesmo do Natal, porque eles ficam imaginando o Natal, imaginando os presentes, mais do que o presente em si. Mesma coisa com os adultos que ficam imaginando as férias, eles têm às vezes mais prazer dessa imaginação do que as férias em si. Então, essa dopamina, ela aparece quando a gente tem o que a gente quer, quando a gente vê o que a gente quer. Isso traz, então, essa dose de dopamina que faz com que a gente se mexa, que faz com que a gente faça o que for necessário fazer para chegar, então, em tal objetivo. E então ele fala que a gente precisa, então, usar tentações para fazer o nosso hábito ser irresistível, pensar então na recompensa, no que, por exemplo, eu vou instaurar um novo hábito, e qual que vai ser a minha recompensa. Ele conta uma história de um engenheiro elétrico da Irlanda que ele adorava assistir Netflix, só que ele sabia que ele precisava fazer muitas horas de exercício, e para isso ele colocou toda a sua engenharia em obra e inventou um mecanismo numa bicicleta, onde que o Netflix ele só tocava play se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. E se ele diminuísse a velocidade ou se ele parasse, o Netflix automaticamente ficava em pausa. Então ele juntou alguma coisa que ele queria muito, que é o Netflix, com algo que ele precisava muito, que era fazer exercício. E isso criou o hábito de fazer a bicicleta um hábito irresistível.
porque fazendo a bicicleta, fazendo seu exercício, ele poderia assistir, então, o Netflix. Então, essa é a ideia que o James Clear traz, que é a gente pensar num hábito que a gente quer e num hábito que a gente precisa. Então, alguma coisa que a gente quer muito e alguma coisa que a gente precisa, e você faz, então, um combo disso. Por exemplo, se você gosta muito de ler notícias, mas você precisa expressar mais gratidão pelas coisas que você tem na tua vida. Então, depois de você tomar o seu café, você vai dizer alguma coisa que você é grato naquele dia. Depois que você falar alguma coisa que você é grato naquele dia, você vai então poder ler as suas notícias. Então é criar, assim, aquilo que você quer fazer, que é ler as notícias, e antes disso, você colocar alguma coisa que você precisa. Então você sabe que depois que você falar alguma coisa que você é grato, você vai ter tua recompensa, que é ler as tuas notícias. Tem um outro exemplo que ele fala aqui, que é alguém que gosta de ler revistas de fofoca, de atrizes e tudo mais. Essa pessoa, ela gostava muito disso e ela precisava também fazer exercício. Ela falou, bom, então eu só vou ler esses artigos, essas revistas que eu quero quando eu estiver na academia. Então ela se forçava a ir para academia, porque lá na academia ela ia fazer exercício, mas ela ia ter o prazer de ler as notícias e as revistas que ela gostava tanto. Então é isso, ele fala isso muito para exercício. Qualquer outro hábito que você queira colocar, coloque uma recompensa. Se você já tem alguma coisa que você já faz muito hoje, se você gosta de de ler mídia social. A gente gosta muito de ficar na mídia social. Quem que não gosta, né? Tá sempre na mídia social. Então, faça um trato com você. Beleza, vou pegar meu celular para ver alguma notícia. Então eu vou fazer 10 flexões de braço antes. Aí eu tenho direito a 20 minutos para ver a minha mídia social. Você pode... Assim você vai trazer essa vontade de querer fazer essas flexões de braço, porque para você poder assistir as coisas que você quer. É um trato que você faz com você mesmo. E aí você vai deixar esse teu novo hábito, algo que você quer colocar na sua vida, como irresistível, porque você sabe que você vai passar por ele e vai ter a recompensa de fazer aquilo que você gosta muito. A Mel Robbins já falou sobre isso também, que ela falou que ela gosta muito de um café especial que ela mesma faz, e ela falou que agora ela só faz esse café se ela fizer tantos minutos de exercício. Então, todo dia de manhã ela acorda, a primeira coisa que ela pensa não é nem no exercício, é no café que ela quer tomar. Então ela já vai direto, faz o exercício, e o que ela tem na cabeça dela é pensando no café especial que ela tem para tomar. E isso cria, então, os teus novos hábitos irresistíveis. Então é isso, a estratégia, como ele diz aqui, é você ligar uma ação que você quer com alguma coisa que você precisa fazer. E aí você cria, então, os seus hábitos irresistíveis. Beleza, gente? Espero que tenha dado uma luz aí para novos hábitos que a gente quer implantar na nossa vida. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, beijos e até amanhã. Tchau, tchau! Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!